Bem, eu preciso tratar um pouquinho aqui de. Parece que os temas são só relativos a jogos aqui. E dessa vez eu fiz minha pesquinha aqui, né? Com os tópicos para filmar aqui e não tá esquecendo. Eu só colocarei música clássica aqui em meus vídeos porque tô tendo problemas com direitos autorais e eu tenho que evitar problema, até para não perder o canal. Então vamos lá. São questão de jogos aqui, né? Ah, sim. Eu falei em um vídeo de análise de um vídeo de jogo e fiz alguns comentários, de certa forma duros, mas assim, deixar uma coisa clara aqui. Eu não estou de forma alguma desestimulando qualquer tipo de observação ou análise de pessoas que sabem jogarem o jogo, principalmente pro players, de forma alguma. O que eu estou falando é que vocês que são pro players, que teriam a capacidade de analisarem um jogo ou um vídeo de jogo, vocês não estão fazendo da forma correta. Infelizmente as pessoas pensam que aprenderam algo com alguém, com algum exemplo, e aí fica repetindo aquela receita de bolo errada. O que as pessoas fazem na internet não é análise de PN, muito menos de jogo, muito menos de vídeo de jogo, né? Como vocês são pro players, você tem que levar em consideração o seguinte: para virar pro player é fácil, é rápido. Vocês nasceram pro players, né? Quanto custou vocês ficarem profissionais em jogos? E essa habilidade que vocês têm, que depois de labutar muito, vocês enxergaram que vocês podem se desenvolverem como pessoa jogando um jogo. Essa percepção, mesmo que foi inconsciente, né? Foi inconsciente, não, que não existe inconsciente, né? Como eu já falei, tem um consciente material concreto que a gente tem acesso fácil, que a maioria das pessoas está afastada até disso. E o que chamou de inconsciente, na verdade, é a parte imaterial, que não tem objetos sólidos visíveis naquela parte da mente, que não é qualquer um que sabe lidar, né? Pouca gente foi capaz de fazer isso aí. Eu não quero entrar em detalhe disso aí. Então, essas habilidades que vocês têm, que foram desenvolvidas muitas vezes sem perceberem, foi de graça, foi fácil, foi rápido? Vocês substituem essas capacidades por uma decoreba, uma receita de bolo de pessoas que não têm capacidade nenhuma de fazer nada, e vocês replicam, copiam como se fosse certo? Estão ganhando o que é que isso aí? Estão ensinando o que de bom para os outros? Então copia e cola do que não presta há um tempão aí. Tô sendo duro? Se você quer moleza, sente na gelatina, meu querido. Mas duro eu não tô sendo não, tô sendo realista. Né? Duros são vocês que fazem consigo mesmo as coisas que fazem. Mentirem para si mesmos sobre tudo. Ou o tempo que vocês perdem criando delírios e se afastando de um caminho de evolução. Adquirir habilidades, qualidades, dons talvez. Eu que sou duro com vocês? Ou eu tento alertar vocês do estilo de vida que vocês estão levando? Cada vez pior. Eu que sou duro com vocês? Então vamos lá. Quem tem a habilidade de analisar jogos, né? Assim, a jogabilidade, né? Assim, a interação com o jogo, né? Que já é um pro player, que já de alguma maneira um pro player. Pro player não interprete como profissional que ganha dinheiro com o jogo. Você não é porque você é profissional de algo que você ganha dinheiro com aquilo. E o fato também de você não ganhar dinheiro com aquilo não quer dizer que você não seja profissional. Isso vale para tudo. Então, o pro player é o cara que interage profissionalmente com o jogo, né? Com a dificuldade para se desenvolver ali. Então, para ele conseguir superar essas dificuldades e adquirir essas habilidades, essa maestria, ele tem que superar dificuldades, identificar problemas no caminho, criar estratégias para superar dificuldades, se tornar superior ao que era e dominar aquela arte ali daquele jogo. Se vocês têm isso tudo, por que vocês não usam isso para de fato vocês analisarem aquilo que está a seu alcance do jogo? Né? As dificuldades, os elementos do jogo. Por quê? Porque ninguém faz? Tem que fazer igual, é? Sempre mais do mesmo. A internet só tem mais do mesmo. Não sei como tem gente que assiste 20 vídeos no mesmo dia, da mesma coisa. A única diferença é a pessoa que falou. Porra, eu não tenho tempo pra isso.
Vocês têm? Quer dizer, vocês pegam a habilidade de vocês e jogam no lixo? E eu que sou filho da puta, eu sou escroto, eu sou duro? Pra mim, vocês gostam do duro, né? Porque claramente vocês estão enfiando a tora do jumento no cu e estão gostando. E eu que sou duro? Então vamos lá. Não tô desestimulando ninguém de comentar nada sobre o jogo. Já vi gente comentar detalhes técnicos foda sobre o jogo. São pessoas assim, fora da... que se chamam de fora da caixa, né? Que quase todo mundo que fala que tá fora da caixa, tá na caixa. Algumas pessoas fazem análises incríveis de jogo. Poderia ser melhor? Poderia. Mas será que não tá aprendendo coisa errada com quem não deveria? Então, aquilo que você sabe sobre o jogo, tente transformar em algo material, sólido, que você possa passar, que você possa aplicar em uma transmissão, em um vídeo, até mesmo um áudio ou um texto. Vocês têm. Então, por que não transforma em algo material, concreto, inteligível, que vocês possam expressarem verbalmente? Com imagem, com texto, com áudio, com vídeo. Por que não faz isso aí? Por que não se desenvolve nisso aí também? Não já tem tudo para fazer isso aí? Tava faltando o que eu falar? Ah, é verdade, porque o que importa é o que tá na internet. Aquilo é lei, né? Tá ensinando tudo de bom pra vocês estão se desenvolvendo, não estão se enganando, não estão criando delírio. E eu que sou ruim. Bora pro próximo tópico. Não sou pai nem mãe de ninguém, muito menos babá. Beleza? Bora lá aqui. Ah, sim, é bom vocês entenderem sobre a questão de jogos multiplayer. Não é como vocês pensam. Um computador, um sistema computacional, por mais avançado que seja hoje em dia, com bilhões de transistores, ele foi feito para executar um jogo de cada vez. Um telefone, um laptop, um desktop, até um supercomputador que tem milhões de processadores, foram feitos para executar um jogo de cada vez. Se você fizer um teste aí em seu supercomputador Ryzen 9, Core i9, e você abrir um jogo que consome 15% do recurso computacional, né, que é processamento, memória, largura de banda, e abrir um outro jogo separadamente de 15%, cada um consome 15%. Quando você abrir os dois, você verá o computador falando que está consumindo 100% e precisando de mais. Por quê? Os computadores são feitos para executarem um jogo de cada vez. O custo de mais com o jogo é exponencial. Beleza? Pronto. Então, um supercomputador é um computador. A diferença é que ele tem mais processadores. Então, quando a gente projeta um jogo, a gente não projeta para abrir um jogo por partida. Não. O jogo é aberto na partida em seu computador. Você tem que ver o que está acontecendo. E nos servidores tem um jogo só aberto. A diferença é que naquele jogo a gente projeta o jogo para cada partida naquele cenário só mostrar em sua casa as personagens de sua partida. Mas no supercomputador só tem um cenário, se for um cenário, 2, 3, não importa o jogo. Cada cenário tem todo mundo jogando o tempo todo. A diferença é que cada computador só mostra aquilo que é conveniente, né? É chamado de transparência. Tem a transparência que esconde e a transparência que mostra. Em computação é assim. Então pronto, os supercomputadores só tem um cenário aberto lá. Se for um jogo que tem 2, 3 cenários, os 3 cenários estão abertos lá, não tem milhões de jogos abertos. Um supercomputador não comporta milhões de jogos abertos para milhões de jogos, de partidas para milhões de jogadores. Isso não existe. Beleza? Cuidado com isso aí. Vamos lá. No mercado de jogos, por ser Microsoft, por ser Windows, muitas empresas fazem imposições ao mercado de trapaça. Basicamente é um cartel para enganar as pessoas. Então, muita coisa que foi imposta ao público de exigências de processamento gráfico, para você ter uma placa gráfica cara, normalmente placa gráfica, depois de um tempo exigiu SSD, né, sem necessidade. Tanto é que, se eu não me engano, o Kong é um dos jogos mais lindos da atualidade. E ele roda em HD, né? Você instala no HD, executa, chama para o processador. Não precisa de SSD. Tem jogo que mostra claramente que é um cartel, um golpe.
Então, esses golpes de exigir placa gráfica, principalmente, são golpes impostos há muitos anos. Muitos anos. Mas se for tratar de evolução de beleza, de estética gráfica, o pico da qualidade gráfica parou em 2015. Foi quando tivemos os jogos mais lindos da história. Você pega os jogos Batman Arkham City. Arkham City não, é Arkham Knight. Um gráfico fenomenal. Aquele Need for Speed de 2015 também. É o jogo mais lindo de carro que eu já vi. Tem outros jogos da época. Aquele jogo também é um dos melhores Need for Speed que tem, tirando os clássicos, né? Underground 1, 2, 3, que é o Most Wanted, e o 4, que é o Carbon. Se não me engano, é a mesma história na sequência, né? E os jogos de 2015 são os mais lindos. E não tem Ray Tracing. Não tem Ray Tracing. Ray Tracing é um golpe que dão na gente. Não tem limites o golpe na gente. E como dá certo, eles impõem cada vez mais e cobram cada vez mais alto, né? Quem nunca viu uma placa gráfica de 25 mil reais, né? Há quantos anos temos isso aí? Então, 2015 são os jogos mais belos que tiveram. Após 2015, que já estava sendo projetado para lançar o Ray Tracing, a partir de 2016 você viu uma queda absurda da qualidade gráfica e muitas vezes da qualidade do jogo. Pega o Homem-Aranha daquela época, 2015, se não me engano 2015, a qualidade da imagem daquilo ali, a qualidade do jogo, a história. De lá pra cá só decaiu o Homem-Aranha. Quem gosta me perdoe, caiu muito. Então de 2015 pra cá tudo caiu. Alguns jogos foram fora da caixa, como dizem, mas tudo caiu. Tem pouco jogo que você sinaliza, né, como o God of War 4, a expansão, né, que é o 4 Ragnarok. Tiveram poucos jogos que tentaram manterem a qualidade ali, de alguma forma. Você pega o Resident Evil 2 Remake, 3 Remake, a qualidade gráfica é surreal. Só tem 20 e poucos gigas, é leve, né? Eu já rodei várias vezes em HD com placa gráfica, processador antigo, Core Quad, com 4 GB de memória, e é isso aí, né? Mas infelizmente, como eles estão tendo liberdade de imporem os golpes, tá cada vez pior. Chegará uma hora que a gente já não consegue rodar as coisas. Imagine daqui a um tempo. Então, cuidado, revisem os jogos de 2015 que vocês entenderam o que eu tô falando. Ali foi o ápice da computação, do gráfico dos jogos. O ápice. E não tem Ray Tracing que bata naquilo ali. O que é Ray Tracing? Tem que falar de Ray Tracing, né? Peraí. Tem que falar de Ray Tracing. O que é Ray Tracing? Ray Tracing normalmente são dois processadores gráficos em uma placa gráfica. Por quê? É o mesmo jogo desenhado duas vezes, com Ray Tracing e sem Ray Tracing. Então, para ele lhe dar o golpe, como ele quer lhe dar um golpe, você não pode habilitar o Ray Tracing em cada vez que você abre o jogo. Tipo assim, você entrar no jogo, habilita, eu quero Ray Tracing ou eu não quero Ray Tracing. Aí você reinicia e entra com ou sem Ray Tracing. Não. Quando você entra em um jogo que tem Ray Tracing, você tem placa gráfica Ray Tracing, você carrega os dois cenários que estão desenhados das duas formas, mas é o mesmo jogo. O peso é o mesmo, né? Só são desenhos diferentes. Mas você tem que carregar cada um em um processador para você poder imaginar que está tendo alguma mudança quando você troca do cenário de um processador para o outro. Mas na verdade os dois jogos estão rodando ao mesmo tempo na placa gráfica, nos dois processadores. E como vocês sabem, você carregar dois jogos do mesmo processador é um custo absurdo. Então o Ray Tracing tem que ter um processador para um suposto Ray Tracing. É um golpe, né? Porque é o mesmo jogo desenhado de outra forma, desenhado no mesmo software, um Blender, o que for, é o mesmo desenho, a mesma coisa. Às vezes o Ray Tracing, o desenho, você vê claramente que é mais leve que o original, porque o tipo de textura, o tipo de efeito é mais simples, é mais bonito devido à técnica, mas ele é mais leve. E é um golpe, né? Cuidado com o Ray Tracing. E a tendência é piorar, porque eu acompanho isso há mais que 20 anos, pô. Nunca melhorou. Processadores de física, tem gente que pensa que o que pesa no jogo é física, a gente ouve muito isso, não é, brother. O que acontece? A partir do Shader 4, os processadores gráficos receberam processadores de física, de gráfico e de áudio. Por isso que quando lançou, a gente começou a comprar GeForce 2040,
8400, Radeon 2040, 2400, já tinha um HDMI, que tem gente que pensa que era processado no processador de áudio da placa-mãe. Não é. Se você botar no HDMI da placa gráfica, o áudio é processado na placa gráfica, a não ser que você tenha uma saída de áudio em sua placa-mãe, ou uma Sound Blaster, uma Shonal, o que for. Aí você pode direcionar para o áudio sair naquele processador de áudio. Mas se a imagem ou o áudio estiver saindo na placa gráfica, é processado na placa gráfica. E desde essa época, desde do SHADE 4, que chama DirectX 10, eu não lembro o OpenGL, o áudio e a física são processados no processador gráfico, seja APU, seja Radeon, GeForce, o que for. E por que tem um processador de física a partir do SHADE 4? Porque foi imposto um salto de processamento de imagem e de áudio e tudo mais, e de animação, né? Que no Windows pesaria muito. Então, essas placas gráficas, esses processadores gráficos, tem um processador de física já na placa gráfica, no processador gráfico, para poder ficar fácil, né? Então, é um processador dedicado, não pesa para aquele processador. E por quê? A animação, para você botar uma animação orgânica que pareça do mundo real ou surreal, porém orgânico, né? Que tem vários jogos com seres diferentes, né? Animados, que usam a física pesada, você só não percebe. Que tem uma animação densa, orgânica ali em tudo, e tem que ter um processador de física. No Linux você não sente isso. Nunca sentiu, mas quando você trabalha muito com Windows, complica, né? Claro que no Linux se aproveita muito melhor. A gente não dispensa nada no Linux. A gente só apenas, infelizmente, só pode ter o que pode ter. Mas física não pesa em jogos desde o SHADE 4, pô. Isso já tem o quê? 15, 20 anos? Deve ter pelo menos uns 15, entre 15 e 20 anos. Esqueça, não é física. Claro que jogos mal projetados, extremamente mal projetados, pesam muito. Lembre, peso não é o tamanho do arquivo, se tem 50 GB, 100 GB, 200 GB. Peso é o custo de processamento daquele jogo. E a memória gráfica ou RAM não está o jogo. Como é que você tem um computador com 8 GB de memória, uma placa gráfica com 2 GB e você consegue carregar um jogo de 200 GB? Tá dentro dos processadores o jogo. Como tudo fica dentro dos processadores. Beleza? E fora tá dentro dos processadores, não se carrega o jogo inteiro, né? Se carrega uma parte do cenário, a depender do jogo, uma parte do cenário. Então vamos dizer que você carregue só 20 GB, a depender do jogo, fica no processador. Beleza? Pegue, por exemplo, o jogo Resident Evil 2 Remake, que é lindo. Lindo, lindo, lindo. Muito bem feito, complexo. E é muito mais leve que umas porcarias com gráfico bem inferior. Que vocês pensam que também gráfico é o que pesa. É o projeto que é ruim. É a falta de compromisso da empresa com o cliente. O cliente que se lasque. Temos muitas empresas assim. Então, como é que você me explica um jogo como Resident Evil 2, 3 Remake com gráfico absurdo? Vocês falam que o gráfico é que pesa. Muito mais leve, rodando em jogo sem HD, com placa gráfica antiga, Core 2 Quad. E jogos bem inferiores em tudo, que às vezes nem história tem, nem inteligência artificial tem, que vocês falam que inteligência artificial pesa, né? As personagens NPC do jogo. Às vezes o jogo não tem nenhum NPC e tá pesando como azul. Como é que você me explica isso aí? Como é que você explica qualquer coisa que eu falei aqui agora? Tô aprendendo merda na internet. E quando eu falo que não analisa, e quando comenta errado, eu sou ruim, eu sou duro. Duro é onde vocês estão sentando, que é na tora desses caras aí que estão comendo o cu de vocês, vocês estão gostando, e eu que sou ruim. Acredito que dá para que finalizamos, né? Eu consegui comportar todos os comentários aqui dos tópicos, né? Era só sobre processamento gráfico, jogos e tal. E deixa eu lhe dizer, eu acompanho algumas pessoas há um tempo na internet.
que transmitem jogos. Gosto muito deles. Todos. E é muito... É chato, cara. É uma coisa que incomoda. Você vê alguém que você admira, que você gosta, aprendendo coisa errada e repetindo coisa errada. Ninguém, de fato, com um coração bom, que gosta de alguém, gosta de ver isso aí. Quem gosta de ver isso aí é quem não quer o bem da outra pessoa, que não gosta da outra pessoa. Que tem inveja, que tem ódio, que tem maldade no coração. Não é meu caso. Aí tem gente que fica chateado de eu fazer certos comentários para ver se a pessoa acorda. Porque muitas vezes você fala de uma maneira, duas, três, não tá dando certo, você perde sua paciência e aí manda se lascar, brother. Eu que sou ruim, bom é que tá comendo o cu de vocês com a tora do jumento e vocês estão gostando, né? Porque o cara tá comendo o cu de vocês, tá falando que tá bom. Aí você, não, se tá bom pra ele, tá bom pra mim também, é isso? Eu que sou ruim, é só parar de falar comigo, pô. É só a gente se isolar. Agora, eu não deixarei de ser eu mesmo por causa de ninguém. Eu não serei escroto por causa de ninguém. Eu não serei hipócrita por causa de ninguém. Entendeu? Nem baterei palma para o erro de ninguém. Entendeu? E muito menos gostaria de ver uma pessoa se lascando, se fazendo mal a si mesmo por causa de ninguém. Por quê? Porque fulaninho e fulaninha são famosos. São referência. Referência em quê? Baseado só no que eu tô provando aqui. Eu que sou miserável, que sou ruim? Ou vocês são com vocês mesmos?